Graça e paz, que o Senhor nos abençoe mais um dia para repetirmos sobre a Bíblia. Queremos parabenizar os aniversariantes. Essa semana vai ter aniversariante aqui, né, bem próximo, e sempre tem, né, que é uma felicidade muito grande, né, mais um ano da gente comemorar e estarmos juntos. E que naquilo que você precisa de um milagre, na sua oração, que você está pedindo, que Deus responda as suas orações. E se você está precisando de um conforto também, que Deus te conforte. Porque maior que os problemas, Deus é maior que os problemas. Aquilo que a gente pede com fé, recebe. Nunca se esquecer que nós temos que crer em Jesus. Tem uma esperança além dessa terra, né? Porque aqui é tudo muito rápido e muito sofrido, muitas vezes. Nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro é o mês da Bíblia. E nós separamos duas pregações, uma nós já pregamos. E hoje nós vamos falar sobre a tentação de Jesus, né? E a Bíblia. Nós falamos antes sobre o Espírito Santo. Lê o texto para mim. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus 4, 1 e 2. Então, estão vendo aqui que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Difícil isso, né? Ele foi levado para isso, mas ele jejuou, ele consagrou. E ele tinha um grande conhecimento bíblico. Nós vamos fazer um estudo recordando que a palavra Bíblia, o que significa. Né? A gente já falou bem na outra pregação sobre o Espírito Santo e a Bíblia. Ficou até um pouco longa pelo costume que nós temos que fazer. Temos falado. Mas nós vamos analisar isso aqui. O termo Bíblia, a palavra, né? O termo Bíblia. Na própria Bíblia não existe a palavra ou o termo Bíblia. A gente falou isso da última vez, né? Para se referir à Bíblia é usado palavras, escrituras, mandamentos, estatutos, ordenanças e assim por diante. Várias palavras, né? Palavra da verdade e outras coisas, mas está dizendo que é a Bíblia. A gente vai ler aqui sobre a Bíblia, mas a leitura que nós fizemos da Bíblia não vai estar a palavra da Bíblia. Vai estar muita escritura, eu acho que é o mais usado. A Bíblia é um termo derivado da palavra grega, quer dizer Bíblia. Então, quando fala Bíblia, não se esqueça, é uma palavra grega. A Bíblia foi escrita em grego, mas não tem essa palavra. Quer dizer, pergaminho, papiro ou livro, era o que era escrito na época, né? Pergaminho ou papiro. Foi escrito por 40 homens, inspirados por Deus, né? Num período de 1.600 anos. Então, para quem está acostumado a ler a Bíblia, sabe que são vários livros a Bíblia, né? Ela não é um livro só. São vários livros, né? Livro histórico, poético, proféticos, escatológicos e outros livros. Vários fatores contribuíram na tentação para Jesus vencer Satanás. A gente sabe disso. A gente vai mencionar só dois hoje, mas assim, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. É um dos fatores, o Espírito Santo que guiou. Jesus se consagrou. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, orou, meditou. Teve autoridade para vencer ele, falou, afasta-se de mim, Satanás, né? Vai embora. Quando, na última tentação, ele expulsou Satanás, teve autoridade. E Jesus teve a ação do Espírito Santo nas suas respostas, porque o Espírito Santo nos orienta. Nós vamos ver isso aqui de novo. Não tem como não falar da Bíblia e o Espírito Santo, os dois caminham juntos. E Jesus estudava a Bíblia. Em comemoração ao mês da Bíblia, que é setembro, realizamos 2 sermões sobre a resposta de Jesus ao diabo na tentação. Primeiro falamos sobre a ação do Espírito Santo, sobre a resposta de Jesus, usando o versículo da Bíblia. Né? Ficou até um pouco longo. Hoje falaremos sobre a importância de conhecer a Bíblia. Jesus respondeu ao diabo com o versículo da Bíblia, porque era grande conhecedor da Bíblia. Não foi à toa. Teve a ação do Espírito Santo, mas ele
também conhecia. É bom lembrarmos que Jesus não deu explicação a Satanás, mas apenas citou o versículo da Bíblia. Ele não deu explicação, ele tirou toda a autoridade de Satanás e venceu Satanás citando o versículo da Bíblia. Ele não explicou o versículo, nem deu outra explicação, só citou o versículo. Satanás ficou sem argumento e ele ainda expulsou. Olha a importância da Bíblia. Perguntamos, por que é necessário estar preparado, conhecendo a Bíblia e estar cheio do Espírito Santo? Por que é necessário o cristão? É necessário conhecer a Bíblia também. Mas por quê? Nós vamos ver isso aí, vocês automaticamente já sabem. Então, o nosso tema é o estudo da Bíblia e a tentação de Jesus. Vamos falar junto? O estudo da Bíblia e a tentação de Jesus. A gente sabe que na tentação de Jesus, e o diabo queria fazer ele pecar, e ele respondeu tudo com o versículo bíblico. Então, quando ele diz assim, o diabo diz, transforma essa pedra em pão, o que Jesus respondeu? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus citou o quê? Deuteronômio 8:3. O diabo manda ele soltar do alto, lá, pula do alto aí, o diabo vai citar o quê? Hoje está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então o diabo citou o versículo, qual? Salmo 91, 11 e 12, mas só que fora do contexto. Esse problema, Jesus citou dentro do contexto, certo, dentro da resposta. Mas o diabo pegou o versículo e deu uma interpretação errada, é o que a gente vai ver muito no dia a dia. O que Jesus responde? Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus, ou não atentarás o Senhor, o seu Deus. Está lá em Deuteronômio 6,16, versículo bíblico também. Foi todos os livros de Deuteronômio. E o diabo disse, ó, se você prostrar e me adorar, né, te darei tudo isso aqui, o reino do mundo e tudo. O que Jesus responde? Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, na autoridade, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Gente, prestar culto e adorar é somente a Deus. A gente faz isso em relação ao Espírito Santo e a Jesus, que nós cremos que é a Trindade, que todos são Deus, mesma essência, mas pessoas distintas. Mas louvor só a Deus, ser humano, vivo ou morto, jamais. Então está lá em Deuteronômio 6,13. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Por exemplo, Jesus manda estudar a Bíblia. Manda ou não? Tem esse versículo? Lê para mim aí, por favor. O próprio Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. João 5,39. Examinar as Escrituras é o mesmo que dizer, estude cuidadosamente a Bíblia. Está na NVI, fala isso. Então, examinar, o que é examinar? É uma coisa cuidadosa, criteriosa. Não é de qualquer jeito, não. Estude a Bíblia. Cuidadosamente, nos detalhes. É nas Escrituras que contém mensagem de vida eterna. Isso é muito bom, eu penso muito isso. Às vezes a gente que está preparando mensagem, a gente lê outras coisas de outra religião, e a gente vê um pouco de filosofia, acaba entendendo um pouco, a gente não é a área da gente, mas o que fala de vida eterna e esperança é a Bíblia. E chega até um ponto, e falta alguma coisa, falta um vazio, deixa um vazio. É a esperança que nós estamos em Cristo. É ela que traz de vida eterna. As Escrituras falam que Jesus é o Messias. Escritura é Bíblia, gente. Né? Quando eu falar Escritura, a gente vai falar muito essa palavra. Então a Bíblia fala que Jesus é o Messias, o enviado de Deus que haveria vir. A gente vai ver isso. Não. A gente vai ver que muito o judaísmo, tanto os samaritanos, que ainda tem lá em Israel, a próxima vez nós vamos falar sobre os samaritanos, eles têm Escritura, mas eles têm só a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles dão muita ênfase, porque o resto da Bíblia vai falar de Jesus demais, não tem como você negar. Entendeu? Salmos fala, Isaías vai falar. Então,
Não tem como fugir. As Escrituras, a Bíblia fala de Jesus no Velho Testamento, o Messias que haveria de vir. Jesus era um estudioso da Bíblia, e Jesus era um estudioso da Bíblia e exige que também sejamos estudiosos da Bíblia. Ele manda isso. Ele não está pedindo, por favor, se você for bonzinho, examine a Escritura. Não. Examinais, é uma ordenança. Examine, estude a Bíblia. Nós não podemos ser cristãos sem estudar a Bíblia. Eu lembro uma pessoa, e a família dela é quase todos sacerdotes, e o pai dela tinha uma função na igreja, essa pessoa. Fez que era o pastor, só que ele não sabia ler. E ele pôs os filhos para ler a Bíblia para ele, todos viraram pastor, porque cresceram lendo a Bíblia com o pai. E ele tinha uma memória muito boa. E ele falava, olha a passagem tal, onde está, porque eu vou pregar sobre isso. Né? Então, às vezes a pessoa não sabe ler, mas hoje é poucas pessoas que não sabem ler, mas tem outros recursos que eu vou ver. Esforço pessoal. Lê para mim o terceiro versículo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Josué 1:6. Deus disse a Josué para ele esforçar e ser animado, ser entusiasmado, porque teria que herdar a terra. Deus deu a terra, mas herdar exigia esforço. A terra é sua, mas você tem que herdar ela. É difícil entender isso. Né? Eu te dei um lote, agora construir a casa de sua. Você tem que esforçar. Então a obra de Deus, tudo que você vai fazer, gente, é importante estar animado, entusiasmo, amar, né, as pessoas, e querer que as pessoas conheçam Jesus. Sem isso não tem como. Então Deus vai falar, te dei a terra, esforça-te. Estudar a Bíblia requer um esforço pessoal. O Espírito Santo não vai ler a Bíblia por nós. Isso é muito importante. O Espírito Santo pode fazer você entender a Bíblia, você acreditar na Bíblia, é a função dele. Mas ler a Bíblia, memorizar versículo, é um esforço pessoal nosso. Não espere que o Espírito Santo vai fazer você memorizar a Bíblia, entender a Bíblia, sem você ler a Bíblia. Fazendo outra coisa. Você tem que tirar um tempo. Deus nos deu a Bíblia e o Espírito Santo. Agora cabe a nós esforçarmos. Tire um tempo para encher do Espírito Santo. Como é isso? Para orar, para meditar. Ouvir até uma canção é muito bom. Esse dia eu pus uma música assim, até do Júnior, e para ler mesmo, eu não queria pôr outra coisa, e teve uma letra lá que me tocou muito. Eu precisava ouvir isso. Né? Às vezes é ouvindo as músicas da igreja que vai te falar de esperança, de vida eterna. As coisas do mundo não vai falar de prazeres humanos. Também música sertaneja é só de frustração amorosa, né? Não vai te edificar nada. Procure encher do Espírito. Tira um tempo para ler a Bíblia ou escutar a Bíblia. Tira um tempo e lugar. Dirigindo. Não, tira um tempo e lugar. Assim, tal hora, a gente não faz isso. A gente trabalha, faz muita coisa. Mas isso é necessário. Eu vou tirar esse período aqui para ler a Bíblia. Eu lembro um sujeito que falou que ia ler a Bíblia em um ano, e ele tirou um tempo, assim, tantas horas e tantas horas eu vou ler. E ele contava que às vezes ele dormia com a Bíblia. Acordava, mas ele lia num ano. Tem um método. Tal hora eu vou estudar. A gente não tem um horário que a gente está na televisão? Não vou ficar. Vou assistir. Eu assisto 10 novelas por dia. Vou deixar de assistir uma para ler a Bíblia. Eu assisto todo jogo de futebol, mas vou deixar de assistir uma. Né? Alguma coisa. Vou deixar da internet, do WhatsApp, sei lá o que. Se não for assim, você não vai ler. Eu não vou ler, ninguém vai ler. Você tem prioridade. A vida é prioridade. Eu lembro demais um sujeito dizer isso para o outro: meu filho, se você quer fazer alguma coisa, você tem que ter prioridade. Deixar as outras. Não existe falta de prioridade. Você pode ler a Bíblia dirigindo, na academia ou nos afazeres da casa, etc. Mas como? Bom, hoje nós temos a Bíblia no WhatsApp, no celular, que você ouve. Então, você pode ouvir um salmo inteiro na academia. O som é muito alto, mas você pôr seu fundo é para ouvir.
Eu conheço muita gente que faz isso. Você pode ouvir a Bíblia ao que você estiver lá na cozinha fazendo alguma coisa, em vez de você ver notícia ruim, que só mostra notícia ruim. Você vai o quê? Liga a Bíblia, vai lavando e vai escutando. Né? Nós fazemos da casa, etc. Ou tempo para ler mesmo. Não é isso? Você está fazendo uma esteira, fazendo uma bicicleta, dá tempo de ler. E a gente lê muito. Depois que você pega o hábito de fazer bicicleta e esteira lendo, é um tempo que você faz ginástica e ainda lê a Bíblia, eu preparo uma mensagem, eu procurando ter esse hábito e tem dado certo. Por exemplo, Efésios 6,17 diz o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o que é a espada do Espírito? O que é? A palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A Bíblia. Então, a Bíblia é a espada do Espírito. A gente vai entender isso. Eu fico pensando assim, você tem que estar lendo sempre a Bíblia para você entender, que não é fácil. Como o Espírito vai pegar uma espada, se ele é Espírito, e vai manusear? É uma espada dada para nós. Ela é do Espírito, mas é Deus. Então, a Bíblia é do Espírito Santo. Então podemos chegar à conclusão de que a Bíblia é a espada do Espírito Santo dada a nós para guerrearmos contra o inimigo juntamente com ele. É uma espada, é dele, mas ele nos dá. A gente for imaginar que é dele para ele guerrear, fica meio complicado. Que a guerra, nós fazemos, ele nos ajuda. Então é uma espada do Espírito. Tudo é ação do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que inspirou ou influenciou pessoas santas a escreverem a Bíblia. Então, o que ele fez? Inspirou ou influenciou as pessoas santas a escreverem a Bíblia. Lá tem 2 Timóteo 3,16a. É o mesmo que nos faz acreditar e entender a Bíblia. João 14,26. Então, o mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia, né? O que é inspirar? Respirar, soprar, ar. Não é isso? O Espírito Santo quer dizer o quê? No grego é pneuma, ar, soprar, né? Inspirar é chupar. Então nós enchemos do Espírito, né? As pessoas se encheram do Espírito Santo de escrever a Bíblia. Esse mesmo Espírito é o que nos faz capacidade, nos capacita para entender. Não passe vergonha, maneja bem a palavra, ou maneja bem a Bíblia. Lê para mim. Procura apresentar-se a Deus como obreiro e não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Bom, então apresentar-se quer dizer, eu vou me apresentar como apresentar-te a Deus aprovado. Nós temos que apresentar a Deus, mas como aprovado. É aquele soldado que faz todas as coisas certas, né? Não aparece com a roupa amarrotada, não aparece com som, cabelo despenteado, aprovado. Que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Esse dia foi engraçado, eu ri demais, eu tenho ele gravado. Um sujeito foi dar uma de religioso, ele foi citar um versículo. Eu vou falar, e ele embananou tanto, ele não lembrava a palavra versículo. Eu vou citar um versículo da Bíblia aqui. Ele não falou, ele falou assim, eu vou citar uma parte da Bíblia, vou citar um texto da Bíblia, vou citar não sei o quê. Foi falar um punhado de palavras. Eu não lembrava da palavra versículo. Para quem está sempre lendo a Bíblia, não é possível que não vai levar dessa palavra versículo. Mas fez um rolo tão grande, uma parte da Bíblia, um trecho da Bíblia, um pedaço da Bíblia. Aí eu vendo aqui lá, ri demais, falei, meu filho, é um versículo da Bíblia, você quer falar isso, eu não lembro. Quer dizer, não lê Bíblia. Então, passando vergonha. Mas que maneja bem, a espada do Espírito, a palavra da verdade. Para ser aprovado por Deus e não passar vergonha, é necessário manejar bem a espada do Espírito. A palavra da verdade, a Bíblia. Não passe vergonha, não. Pelo amor de Deus. Não falar versículo, falar versículo. Isto é, manejar a Bíblia é saber usá-la quando necessário. Para quem faz capelania, isso é o trem mais difícil que tem no mundo. Porque quem faz capelania
é totalmente diferente de uma pregação ou uma conversa com a pessoa. Você tem que ser rápido. Não pode demorar. E não dá nem para você citar versículo, mas você tem que falar a Bíblia. Então você tem que manejar bem. E você tem que orar antes, né? A pessoa às vezes vai fazer campanha, não ora, tem que orar bem para Deus dar sabedoria, porque tem que ser uma mensagem rápida e que toca a alma da pessoa. Então, que maneja bem a Bíblia. Isso precisa de conhecimento, precisa de oração, não é uma coisa simples. Então, o que quer dizer? Manejar bem a Bíblia ou a espada do Espírito é numa resposta. Todo dia alguém pergunta uma coisa para a gente. Ao aconselhar, ao corrigir, ao confortar, ao motivar e levar esperança e assim por diante. Sempre você vai usar a Bíblia, com a ação do Espírito, em várias circunstâncias. Uma pessoa chega para você, ora para mim que eu estou desesperada. E o que você vai falar para ela, antes de orar para ela? Você tem que falar alguma coisa. Meu filho está assim, não sei o que eu faço. Aí ora para mim, leva uma mensagem. Vou orar, mas maior é Deus. Você não lembrou de um versículo, pelo menos leva uma mensagem, né? Aquele que pede, recebe. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Então há vários versículos. E nós temos que estar em contato com a Bíblia. Jesus não passou vergonha e foi aprovado por Deus, tendo os anjos o servido, porque usou bem a espada do Espírito, a Bíblia. Jesus não passou vergonha. Pensa, Jesus lá diante de Satanás, que conhece a Bíblia de cor e sabe interpretar ela errada, chega e ainda citou o versículo, faz isso, faz aquilo. E Jesus, pam, pam, pam. A resposta de Jesus era assim: o que era sábio conhecia as Escrituras. Não ser um tolo. Eu estou vendo tanta coisa assim, tola, por pessoas que se dizem religiosas, e num fanatismo, e eu penso assim, um dia um colega meu chegou assim e falou assim: como você, sendo um pastor, apoia o fulano de tal na política? Eu falei assim: falta de conhecimento bíblico. Vou dar uma resposta para ele. Não usei a Bíblia, mas foi com sabedoria. Eu falei assim: eu não apoio tal político. Eu não sei como você se diz crente e confia em político. Você confia no ser humano, rapaz. Eu não confio em ser humano, não. Eu confio em Deus. Quando eu nasci, era o regime militar, e eu peguei uma época que sentava lenha mesmo, o povo. Muita gente torturada. E Deus deu vida para nós até aqui. Vocês não passaram por isso. Deus nos preserva, gente. Quantos períodos difíceis que nós passamos de crise, de crise financeira, de uma pandemia aí, o Senhor está aqui permitindo, nós estamos falando aqui dele. Eu confio em Deus, eu não confio no ser humano, não. Nós temos que aprender a usar a Bíblia. Quer dizer, chegar um dia para uma pessoa e falar assim: vou te dizer para você que você está muito equivocada. Eu não sou desse lado político que você está falando. Eu não sou de lado nenhum. Minha fé está em Deus. Por favor, para de me hostilizar. Para de agredir. Para de mandar vídeo. Para de... Minha fé está em Deus, cara. Não manda vídeo nem da direita nem da esquerda. Eu não quero saber. Isso é consciência sua. É falta de Bíblia. Porque a Bíblia está escrito: maldito o homem que confia no homem, que põe na carne a sua esperança. Será que não está vendo esse versículo? E eu evangelizo o dia inteiro as pessoas. Esse dia o sujeito fez eu escutar o negócio do partido dele lá até não sei quantas vezes. Eu escutou: o que você tem a dizer? Minha fé está em Deus, companheiro. Não está no partido seu nem no outro também. Falta de Bíblia, tem essa falta de responder, essa brigaiada, esse ódio, a falta de conhecer a Escritura e a ação do Espírito Santo. É necessário estar preparado e conhecer bem a Bíblia para não passar vergonha. Tem muita gente passando vergonha e respondendo coisa errada.
Não conhece quem enfiar a cara naquilo que não sabe. Só passa vergonha. Né? Eu desejo que pelo menos você lembre da palavra versículo. Não é possível não lembrar dessa palavra. Esteja preparado para responder. A Bíblia diz assim: antes santificar o Senhor, Deus em vossos corações. E estai preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quer responder bem e com sabedoria? Esteja preparado para manejar bem a espada do Espírito. Santifique e estude a Bíblia. O que é santificar? É separar a palavra santa. Separe um tempo para você buscar de Deus. Você vai responder certo. Já viu tanto que foi sábio a resposta de Jesus? Jesus poderia falar assim: ô safado, sem vergonha. Você está interpretando esse versículo de Salmo 91 errado. Larga-se à toa. Jesus não falou isso. Ô encardido. Jesus não falou isso. Jesus simplesmente citou um versículo bíblico e nem explicou. Sabedoria, de respeitar, sem brigar, sem discutir. Vamos falar de Deus das pessoas. O mundo está desesperado. Quantas famílias, gente, tem os filhos nas drogas, não sabe o que faz mais, na depravação. Há muita gente procurando emprego, não consegue achar, numa crise dessa, o que ganha não dá. Há pessoas que estão com parentes no hospital, não sabem o que faz mais, que não melhora, só piora. E a pessoa está desesperada, e às vezes até crianças, adolescentes. Então o mundo carece de esperança, o mundo carece de um conforto e de uma solução para os seus problemas. Então nós temos que levar essa esperança sobre os cristãos, e nós temos que levar esperança para essas pessoas, e nós temos que levar essa esperança pela ação do Espírito Santo e conhecimento da Bíblia. Se nós não estudarmos a Bíblia e enchermos de outra coisa, gastarmos tempo com outras coisas, nós não vamos ser luz, não vamos ser sal, não. Vai ser uma luz muito fraquinha, que não brilha nada, e um sol que não vale nada. Aquele sal que já perdeu o tempero e só faz estragar o alimento em vez de preservar. Nós temos que tomar essa consciência que somos cristãos. Eu já até falei isso aqui antes. Um dia o sujeito fez um curso para pastorado e perguntou o chefe da denominação dele, gostei muito dessa fala. Ele falou assim: o que eu faço agora? Ele falou assim: primeiro, você pelo menos toma consciência que você é um ministro. Primeira coisa, não estou perguntando se você sabe o versículo bíblico. Mas nós precisamos tomar essa consciência que somos cristãos e temos uma responsabilidade. E Deus vai cobrar essa responsabilidade de nós. Você evangelizou, você leu a Bíblia, você orou, você ajudou. Né? Eu lembro... e às vezes a gente... eu tenho pedido muito a Deus sabedoria, às vezes a gente passa umas fases difíceis e a gente não sabe como agir, mas a Bíblia vai nos ensinar, ela vai nos orientar, ela é o caminho. A ação com o Espírito Santo junto. Eu lembro do Vila Sésamo, quando eu era menino, tinha uma cena muito interessante. O sujeito estava na fila e ele não queria andar na fila. Queria fular a fila, não queria ter dificuldade, queria um trem fácil. Aí ele arrumava um jeito que ele ia para o primeiro lugar da fila. Ele arrumava um jeito de cair em primeiro lugar na fila, agora eu sou o primeiro. Aí o sujeito falava assim: não, a fila agora é desse lado. Aí a fila virava para cá, aí ele ficava por último. Eu ria, a menina achava engraçado. Aí ele ficava lá. Aí ele ia lá, andava, todo mundo ficava lá na frente daquilo. Aí falava: agora vocês primeiro. Aí o cara falou: não é desse aqui mais não, agora é do outro lado. Ele estava em último lugar. Ele estava sempre procurando facilidade. E sempre dava errado. Então não existe facilidade. Você tem que ler a Bíblia, tem que buscar o Espírito Santo. Não precisa pegar o começo da fila não, que pode virar ao contrário. Amém? Lê a conclusão para mim, por favor. É necessário estar preparado, conhecendo a Bíblia, e estar cheio do Espírito Santo para conduzir bem a sua própria vida e ser bênção para as outras pessoas. Amém. Gostei muito dessa conclusão. Eu estou cheio do Espírito Santo, estudo a Bíblia para conduzir bem a minha vida e ser bênção para os outros. Conduzir bem a Bíblia, a vida da gente já não é fácil, ainda ser bênção. Será que eu estou sendo? Eu tenho estudado a Bíblia e enchido do Espírito? Cada um responde a si mesmo. Vamos para a oração repetida e depois a gente segue.
Pai de bênçãos, Pai de bênçãos, obrigado pela salvação em Jesus. obrigada pela salvação em Jesus. Me motive a estudar a Bíblia Me motive a estudar a Bíblia e estar cheio do Espírito Santo, e estar cheio do Espírito Santo para conduzir bem a minha vida para conduzir bem a minha vida e ser bênção para as outras pessoas. e ser bênção para as outras pessoas. Em nome de Jesus oro. Em nome de Jesus oro. Amém. Amém. Essa oração repetida, ela está dentro do tema só para a gente firmar, né? Então, algumas igrejas que fazem isso, eu acho muito bom. Diz assim a Bíblia: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este versículo, 1 Coríntios 15, 3 e 4, diz que tudo o que Jesus fez, morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, está escrito nas Escrituras, ou a Bíblia. Tudo está na Bíblia, diz. Ó, Jesus fez isso, está na Bíblia. Jesus fez isso, está na Bíblia. Então, a gente tem certeza que Jesus é o Messias, porque na Bíblia diz sobre ele. Leia a Bíblia leia a Bíblia e veja que Jesus é o Messias de Deus. Aceite ele em seu coração. Leia ela, vê que ele é o Messias, aceite Jesus. Receba a vida eterna e seja uma pessoa abençoada juntamente com a sua família. Tem essa bênção. Você se converter, aceitar Jesus, e você está levando bênção para a sua família e para as pessoas. Não temos que aceitar Jesus. A função principal do evangelho do nosso cristão é fazer com que as pessoas aceitem Jesus. Tá certo, Jesus vai resolver os problemas, vai trazer bênção e tudo, mas eu não posso esquecer que o principal é que você aceite Jesus. Você não pode morrer sem Jesus. Você pode ter a riqueza que for, vai ficar tudo aqui. Você pode ter o título que tem, mas você aceitar Jesus, você tem a vida eterna. Tem um versículo em Provérbios que diz assim: é melhor na casa onde há o luto do que onde há festa, alegria. É difícil entender isso. E às vezes a gente entende isso. Você chega num lugar que não há mais esperança, muita dor, muito sofrimento, e você chega e fala assim: o que eu vou falar? Tem que falar. Bíblia. Minha querida, vamos crer em Jesus. Que um dia que nós morremos, nós vamos estar com Ele, e um dia nós vamos nos encontrar. Uns vão primeiro, outros depois, uns muito jovens. A esperança que tem é crer nele. Você levou uma esperança. Que esperança eu vou levar para alguém que está com um parente, estado terminal, o médico desenganou, e fala assim: ó, você vai ganhar na loteria. Isso não tem o menor sentido. Ah, você sabia o que Sócrates disse? O que Platão disse? Isso não tem o menor sentido. Ah, você sabia que o time tal foi campeão? Isso não tem o menor sentido, mas uma esperança além da terra, que está em Jesus, essa nós conseguimos. E a pessoa se sente, vê que ela se sente confortável. Você vê que a pessoa, você levou uma esperança, e que a pessoa sorri, e estava assim, ó. Você chega com a pessoa super doente, e você ora, você vê que a pessoa melhorou. É essa esperança que nós levamos, que é Jesus Cristo, que é a Bíblia, que é a esperança. O mundo não traz esperança, gente. Não pensa que esse ano político, quem for eleito, vai te trazer esperança. De jeito nenhum. Eu estava conversando com as pessoas e eles riam. Eu falei: você já observou alguma coisa? Que a gente não vê as pessoas, esses políticos, quando chega a época de polícia, você vê eles. Mas Deus não, Jesus Cristo não. Qualquer tempo, na maior dificuldade que você tem, na maior situação terrível que você passa, Ele está sempre presente em nós, através do Espírito Santo de Deus, respondendo as orações. Não precisa de 4 em 4 anos para ter eleição, para aparecer, não. Jesus, é essa esperança que nós temos que firmar em Cristo, e não no mundo. Minha esperança não está nesse pessoal. Eu falo isso, que Deus veja a sinceridade do meu coração. Talvez eu esteja mentindo para mim mesmo, mas eu não vejo. Melhor é do lado nenhum. Falei isso esse dia para alguém, ela enfesou comigo. Ah, mas como o fulano não vai melhorar? Eu falei: minha esperança não está no fulano que vai entrar ou que vai sair. Tem Deus.
E diz assim a Bíblia: e sabemos que todas as coisas que contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. O que diz? Se nós amarmos a Deus e andarmos no seu plano feito para nós, que consiste em estar estudando a Bíblia, enchendo do Espírito Santo, evangelizando e servindo ao próximo, todas as coisas que fizermos contribuirá para o nosso bem. Deus quer o melhor para aqueles que o amam e vai responder às suas orações. Qual a bênção que você precisa? Tudo colabora para aqueles, bem para aqueles que amam a Deus. A única obrigação que nós temos é amar a Deus. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus. As outras coisas, tudo é outra coisa. Vai vir outra coisa. Mas primeiro o reino de Deus. Primeiro nós temos a obrigação de sermos amados por Deus e amar. Eu amo a Deus. Qual é a ordenança que Deus diz? Ir por todo mundo e pregar o evangelho e fazer discípulos. Foi uma ordenança dele. Se eu amo a Deus, eu vou obedecer a sua palavra. Mas se eu não amo, é besteira. Nós fazemos alguma coisa para alguém quando nós amamos. Por que você trata bem o seu filho mais do que o filho do outro? Porque você ama mais o seu filho do que o filho do outro. Se nós amarmos a Deus, Jesus diz assim: aquele que não for a sua família, seu pai, qualquer coisa acima de mim, não é meu discípulo. Nós temos posto alguma coisa na frente de Deus, nós não achamos as coisas para Deus, e tudo é prioridade, menos as coisas de Deus. Então nós não somos discípulos de Jesus. E aquele que acredita ser alguma coisa e não é nada, mente para si mesmo. Está escrito na Bíblia. Deus nos ama, Ele quer dar o melhor para nós, o melhor da terra. Não quer fazer por cauda, sim por cabeça, mas nós temos que ter uma atitude de amar a Deus e fazer como Josué: esforçar-te, esforça-te. Eu vou te dar a terra, mas esforça. Vou te dar todas as bênçãos, mas esforça-te. A gente quer esforçar com tudo, vem pelas coisas de Deus. Gente, eu estou falando aqui coisa da Bíblia. Não estou fugindo da Bíblia. Né? Quero orar por você. Qual é o seu problema? Põe diante de Deus. Não vou fazer uma oração longa. Mas eu quero que você põe seu problema agora diante de Deus. Eu creio no milagre de Deus, na providência de Deus, e que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, te ama. Lá no céu intercede por nós o Espírito Santo e Jesus Cristo. E Ele está intercedendo por você agora. Qual a sua dor? Ele não passa desapercebido para Ele. Senhor Deus, querido Pai, eu quero pôr na Tua presença essa pessoa que está sofrendo. Essa pessoa que está desesperada, que precisa de um conforto, precisa de um alívio, de um milagre na sua vida, Jesus. Seja na área familiar, de vícios, de problemas com filhos, com família, de casal. Seja na área, Senhor, da saúde, onde o Senhor não está vendo solução que o Senhor pode abrir. Ou, Senhor, seja na área financeira, Senhor, de desemprego, de dívida. Seja qualquer for a área, Senhor, que a gente aqui não mencionou. Algum problema mental, Senhor, alguma dificuldade. Ou, Senhor, seja qualquer problema, Senhor. O Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é o Deus da solução. O Senhor é Deus maior do que tudo, Pai. Não existe dificuldade pequena para Ti. Que o Senhor faça um milagre nessa vida. Enche os corações de fé. Enche de esperança, Senhor. E nós acreditamos, Senhor, na Tua resposta. Que o Senhor responde às nossas orações. Porque o Senhor nos ama, Senhor. Faça que nós Te amamos, Senhor, como o Senhor nos ama. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos orar o Pai Nosso, todo mundo orando, forte, e vamos falar a bênção final. Oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus, que Jesus te abençoe. Amém.